Nesse vídeo eu vou apresentar a atribuição de um objeto em JavaScript. Nós já vimos nos vídeos anteriores como nós podemos declarar uma classe, o método construtor, os atributos de uma classe, como que pode ser instanciado um objeto. E agora a gente vai falar sobre a atribuição de um objeto em JavaScript. É importante destacar, pessoal, que existem tipos primitivos em JavaScript que são o tipo number, string e boolean, por exemplo, onde existe uma forma em que os valores desses tipos são armazenados na memória, e existe o outro tipo, ou outros tipos de dados em JavaScript que são do tipo objeto, e esses tipos de dados têm uma maneira diferente de armazenamento em memória. Quando eu falo de memória aqui, estou me referindo à memória principal do computador, onde está sendo executado aquele script ou aquele código JavaScript. De maneira geral, pessoal, as variáveis que nós declaramos no nosso código JavaScript, quando o navegador, por exemplo, supondo que o nosso código está sendo executado no navegador, quando o navegador está executando o código JavaScript, essas variáveis elas precisam ser armazenadas em um local da memória principal do computador. A gente fala então que elas são armazenadas em espaços da memória principal. Aqui eu coloquei essa figura, fiz e inseri essa figura de uma maneira bem simplificada, apenas para fins didáticos, como os valores de duas variáveis do tipo number, eles podem ser armazenados na memória principal. Então essas duas colunas dessa tabela, elas representam a memória principal do computador. Aqui nessa coluna nós temos o espaço de memória, e nessa coluna nós temos o endereço de memória. Para cada espaço existe um endereço associado, que é justamente através desse endereço que as variáveis declaradas podem ser localizadas. Então digamos que existe uma variável chamada x, e o valor dela é 10. Essa variável ela foi então armazenada em um espaço de memória, neste exemplo, onde o endereço é 679, e aqui está o valor dela. A mesma coisa aconteceu com a variável y. Acontece que, por esse motivo, como elas estão em espaços de memória diferentes, com endereços diferentes, e ali dentro daquele espaço tem o valor de cada variável, quando nós realizamos a atribuição de um tipo de dado primitivo, como eu comentei, number, string, boolean, por exemplo, vai acontecer o seguinte, utilizando esse exemplo aqui em JavaScript. Foi declarada uma variável a que recebendo um valor 10. Depois foi declarada uma outra variável b recebendo o valor de a. Então, nesse instante, as duas variáveis possuem o valor 10, tanto a quanto b. Na sequência, o valor de b foi incrementado em 5 unidades. Portanto, o valor de b passou a valer 15. A continuou como 10 e b como 15. Quando nós utilizamos, então, o método log para exibir no console os resultados de a e b, os valores de a e b, nós recebemos esse resultado. A vale 10 e b vale 15. Ou seja, o incremento de 5 unidades em B não alterou o valor de A. Okay? Então, se nós observarmos utilizando o exemplo de espaço e endereço de memória que eu apresentei inicialmente, quando foi declarada a variável A, ela foi armazenada, por exemplo, neste espaço de memória com o endereço 679. O valor de B foi armazenado em um outro espaço de memória com o endereço 680. Então, apesar de as duas terem o mesmo valor, elas se encontram em espaços de memórias diferentes, um para cada variável. Quando acontece o incremento de B, o valor de B, que é 10, vai ser incrementado em 5 unidades. Então, nesse espaço de memória, esse valor de 10 vai passar para 15. Só que não acontece a mesma coisa com A, okay? Apesar de que foi utilizado a atribuição de A para B. Mas essa atribuição passou apenas o valor de A para B. Esse valor foi passado para cá, foi atribuído em B. Quando acontece o incremento em B, ele não altera o valor de A. Acontece que o armazenamento de um objeto em memória, em JavaScript, ele tem um funcionamento um pouco diferente dos tipos primitivos, porque quando nós criamos um objeto ou nós instanciamos um objeto, esses objetos armazenam uma referência. Quando eu falar de referência, vocês podem entender como um endereço de memória para uma outra região da memória principal do computador, onde os dados do objeto estão armazenados. Então vamos supor o seguinte, foi criado um objeto X, instanciado um objeto X em uma região da memória, em um local da memória, supondo, hipoteticamente, aqui nesse exemplo simplificado, existe um espaço de memória com o endereço 111, e ao invés de colocar os dados do objeto diretamente nesse espaço, igual aconteceu com as variáveis A e B de tipo primitivo, nesse caso que é um objeto, foi inserido uma referência, um endereço, para outra região de memória onde se encontram os dados do objeto. Então, nesse exemplo aqui, existe uma outra região onde tem os dados do objeto X, e esses dados, por exemplo, hipoteticamente, eles se encontram num espaço de memória com o endereço 547. A declaração do objeto, a criação, a instanciação do objeto, vai utilizar, então, este endereço, o 547, como referência para esse objeto. Então, nesta região será indicado onde se encontram os dados. A referência fica em um local da memória e os dados em outro. Isso acontece, pessoal, porque como os dados do objeto podem ser mais de um dado, não posso ter vários atributos, várias propriedades, eles não necessariamente precisam se encontrar de uma maneira
contínua na memória. Pode ser que eles se encontrem espalhados em diferentes espaços de memória, dependendo aí de quantos atributos, propriedades e métodos esse objeto possui. E por isso que o objeto guarda uma referência de onde começam esses dados, e aí internamente esses dados vão conseguir serem localizados toda vez que nós utilizarmos um atributo ou um método de um objeto normalmente. Então, essa questão do objeto guardar uma referência em uma região de memória e os dados em outra região de memória, ao invés de criar uma cópia dos valores, como aconteceu lá com os valores do tipo A e B, a atribuição de um objeto para uma variável, ela passa a referência do objeto, o endereço de memória, ao invés de passar os dados diretamente, quando eu estou atribuindo um objeto a uma variável. Isso vai possibilitar que essa variável e esse objeto indiquem a mesma região de memória onde se encontram os dados do objeto, e a gente pode então inferir ou assumir que elas vão se tornar o mesmo objeto, apenas com nomes diferentes. Vamos pegar nesse exemplo aqui uma classe chamada produto, com esses atributos e esses métodos. Ao atribuir o objeto prod, foi criado um objeto prod do tipo produto, com esses dados iniciais, genérico e 50. Depois foi impresso aqui os dados do produto, utilizando esse método, que basicamente esse método retornou uma concatenação desse texto aqui, tipo, com o valor da propriedade, tipo, o símbolo aqui de moeda em real, e o valor da propriedade, valor do produto. Ele retornou essa string e foi impresso isso aqui no console, tipo genérico, R$50. Acontece que foi criada uma outra variável chamada novo prod, e foi atribuído para essa variável o objeto prod que acabou de ser criado. Nesse caso, o endereço de memória, ou a referência de onde se encontram os dados do objeto prod, foi passado para o novo prod. Quando nós alteramos o valor da propriedade tipo e o valor da propriedade valor associados a novo prod, se nós utilizarmos o método getDados do objeto prod que foi criado inicialmente, observe que o resultado mudou. Ou seja, nós alteramos os valores das propriedades de novo prod, no entanto, foram alterados os dados das propriedades de prod também. Então, o resultado desse método foi uma nova string com outros valores. Nós tentarmos entender, utilizando aí a analogia que foi apresentada anteriormente aqui da memória principal, utilizando essas figuras. Lembrando que isso aqui é apenas um exemplo simplificado, é uma maneira hipotética de nós entendermos como isso está funcionando. Quando foi criado o objeto prod, em uma região de memória onde são guardadas as referências dos objetos, foi indicado então o endereço onde se encontram os dados do objeto prod, que se encontram aqui nessa região de memória, nesse espaço de memória com o endereço 547, então esse valor foi colocado nesse espaço de memória com o endereço 111. Acontece que quando foi criado uma variável chamada novo project e foi atribuído para essa variável o objeto project, então este conteúdo do objeto project foi armazenado nesta região de memória, para esse espaço de memória, onde foi criado o novo project. Observe que eles possuem o mesmo conteúdo, que é a mesma referência, ou o mesmo endereço, onde se encontram os dados do objeto project. Então, nesse momento, eu estou assumindo que project e novo project se referem ao mesmo objeto, porque eles vão apontar para a mesma referência, mesmo endereço de memória, onde podem ser recuperados os dados dos objetos. Tanto project como novo project, porque eles estão apontando simplesmente para o mesmo local. Então, se nós observarmos aqui nesse código JavaScript que já foi apresentado no vídeo anterior, onde nós temos uma classe produto e uma classe disciplina, eu vou até acrescentar aqui no produto mais um atributo, aqui, o valor. No construtor eu coloco o parâmetro valor. Aqui eu vou inicializar essa propriedade de valor usando o parâmetro valor. Aqui no código da disciplina eu vou acrescentar uma nota para a disciplina, o parâmetro nota e também inicializar essa propriedade nota utilizando o parâmetro nota. Aqui eu vou criar então uma disciplina chamada D1, código da disciplina 2.3, a disciplina de matemática, e a nota, por exemplo, é 8. Vou tirar esses consoles.log por enquanto. E aqui, pessoal, observe que foi criada uma disciplina D1, vou tirar por enquanto a disciplina D2, e simplesmente vamos imprimir ou exibir no console o valor de D1. Então a gente tem aqui que D1 é um objeto do tipo disciplina com as propriedades código, nome e nota. Aqui nós temos os valores das propriedades, código 1, 2, 3, nome, matemática, nota 8. Agora eu vou criar uma nova variável, no caso D2, uma outra disciplina. Só que ao invés de eu criar um objeto para ser atribuído a essa variável, utilizando o new disciplina, eu vou atribuir o D1. Esse objeto que foi criado, eu estou atribuindo a D2. Então, como eu comentei com vocês, como isso aqui é um objeto, será passado a referência de D1 para D2, o endereço de memória, onde se encontram os dados de D1. Nesse momento, se nós exibirmos no console log, observe que o conteúdo é exatamente igual. Essa linha aqui do console, ela é o resultado
do código da linha 27 do nosso JavaScript, então é esta é a chamada aqui do log, e aqui é o resultado da linha 29, que é esta chamada do log. Essa está chamando D1, essa está chamando D2 com o mesmo valor. Mas eu vou chamar D1 novamente. Observe que nada foi alterado. Volto aqui para 2.2. Nós temos então tanto os valores de D1 quanto de D2 são os mesmos, se refere ao mesmo objeto. Mas para a gente ter certeza, eu vou fazer uma alteração antes de exibir D1 novamente. Okay? Antes de exibir D1 novamente, eu vou alterar o valor de D2. Então, D2.código. Eu vou colocar um novo código, 444. D2.nome. Eu vou passar para a disciplina chamada álgebra. E D2.nota. Eu vou mudar a nota para 9. Agora eu vou imprimir D1 novamente. Observe que eu vou exibir D1 novamente no console. Eu tenho duas vezes a chamada do log para exibir no console. Na linha 27, eu vou exibir os dados de D1 logo após a criação do objeto D1. E na linha 33, eu vou exibir os dados de D1 depois que eu alterei D2. Eu alterei os valores das propriedades de D2, mas eu vou exibir D1 novamente. Quando eu salvo, observe então que aqui são os dados iniciais do objeto logo após a criação. 1, 2, 3, matemática, e a nota é 8. E depois da alteração de D2, eu tenho os dados 4, 4, álgebra e 9 em D1. Pelo motivo que foi explicado ali na apresentação dos slides. Quando eu fiz essa atribuição de D1 para D2, foi passada a referência de D1 para D2, e agora D2 e D1 apontam para a mesma região de memória onde esses dados se encontram. Qualquer alteração que eu fizer em D2, eu já estou alterando D1 da mesma forma. Então é só para deixar claro como esses objetos são armazenados em memória e como isso afeta a atribuição de um objeto para outro objeto.